Num dia como hoje ainda, num domingo de Pentecostes, né, em que a gente lembra do que aconteceu com aqueles discípulos, homens que caminharam com Jesus durante um tempo e quem sabe aprenderam a confiar, a descansar nele, e de repente ele não estava mais. Eles eram humanos, eles se fecharam, eles se esconderam, eles se trancaram porque eles não sabiam o que fazer. Mas existia uma promessa de que alguém viria do céu. O Espírito Santo do Senhor viria para não mais ser separados deles, mas para viver neles. E se você for lembrar agora do que a palavra diz, daqueles homens que estavam com medo, trancados, inseguros, sem saber o que fazer, quando eles recebem o Espírito Santo, tudo muda. Vem coragem, vem autoridade, vem algo que eles nunca tinham vivido, algo que eles nunca tinham experimentado. Viver de propósito, o propósito que o Senhor tinha para a vida deles. Quem sabe hoje nós nos vemos nessas mesmas situações. Em algumas situações trancados, inseguros, sem saber se vamos ou ficamos, se fazemos ou esperamos. Mas o Senhor hoje mais uma vez nos lembra que o Espírito Santo foi enviado e está dentro de cada um de nós, para te fazer ver além, para te fazer viver aquilo que você não poderia viver sozinho, ou por tua conta, ou para os teus próprios recursos, ou pelo teu próprio conhecimento. Mas o Senhor te chama hoje para descer do barco. O Senhor te chama hoje para dar um passo de fé. O Senhor te chama hoje para viver a palavra e o propósito dEle para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para você ler junto comigo no Evangelho de Mateus 28, os versículos 18, 19 e 20, que dizem o seguinte, são as palavras de Jesus quando Ele está indo embora, e Ele está falando para os discípulos, dando aquela última ordem, né? Aquela última recomendação do que eles deveriam fazer. Então eles falam: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Essa palavra, quantas vezes ela me encheu de alegria, quantas vezes ela me deu o fôlego que eu precisava para continuar, para não parar, para não desistir. Simplesmente lembrar de Jesus falando assim: e eu estarei sempre com vocês. O Senhor fala para você hoje: e eu estarei sempre com você. Não faz sentido, está doendo, não sei para onde ir, não sei o que fazer, e eu estarei sempre com você. Estou vivendo o propósito, estou feliz, vejo o sentido nas coisas, eu estarei sempre com você. Em qualquer situação, o Senhor disse: e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém, até aí. Uau, que dia, quanta expectativa para esse momento. A gente vem falando, a gente vem pregando, a gente vem ensinando que a vida é uma igreja de trabalhadores. É uma igreja onde pessoas estão vivendo, se entregando para aquilo que o Senhor tem nas suas vidas. Uma igreja onde as pessoas estão descansando e dando passos de fé, sabendo que o Senhor é quem nos chamou e é Ele quem vai cumprir a sua promessa nas nossas vidas. Mas eu vejo aqui nesse texto, quando Jesus está falando com os seus discípulos e falando onde eles deveriam empenhar as suas forças, o que eles deveriam fazer. Porque nós vemos que Jesus, durante esses 3 anos que esteve na terra, 3 anos de ministério, ele esteve durante 33, mas em 3 anos em que ele esteve se dedicando ao seu ministério, ele muda a história da humanidade. Eu nunca vi ninguém tão efetivo, eu nunca vi ninguém tão vivendo de propósito, vivendo o plano de Deus na sua vida durante 3 anos, e Jesus muda para sempre a história da humanidade. O calendário se divide antes de Jesus e depois dele. E sempre que eu vejo uma situação dessa, eu confesso para vocês, eu sempre vou buscar o porquê.
o que ele tinha, por que isso aconteceu. Eu tento explicar, né? Eu tento ver por que essas coisas aconteceram. Quais eram as vantagens que ele tinha, para que ele pudesse ter feito o que ele fez. E aí é que eu me surpreendo ainda mais, porque Jesus ele não nasceu numa família influente. Jesus ele não era rico, né, no sentido de posses, de recursos financeiros. Jesus não tinha uma posição de destaque, ele não era um político, ele não tinha essa posição política. Jesus nasce humilde. Jesus começa num lugar humilde, num lugar pequeno, né? Então quando eu olho para todas essas coisas, aparentemente ele não tinha nada para dar certo como ele deu. Ele não tinha nada para viver o que ele viveu. Mas daí eu começo a analisar um outro aspecto. Eu começo a ver por um outro lado. Eu vejo que ele estava vivendo um propósito, que ele havia sido enviado pelo Pai, que ele não fazia nada no nome dele, que ele não vivia a vontade dele, mas sim a vontade daquele que o enviou. E como é transformador quando uma pessoa, quando um homem e uma mulher descobrem o que é viver de propósito. O que é descansar e confiar e entregar tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele pode ser ou ter nas mãos do Senhor para que ele faça. Porque é o que Jesus viveu, ele foi enviado pelo Pai, ele não fazia as coisas do jeito dele, ele fazia tudo no nome do Senhor. Eu quero te dizer que você foi chamado. Você foi escolhido, você está sendo preparado. As experiências que você tem vivido, o Senhor tem permitido para que o propósito dele seja cumprido na tua vida. Para que pessoas sejam alcançadas, tocadas, ministradas, para que pessoas tenham esperança e recebam salvação através da tua vida. Foi-se o tempo em que não, vou te levar e é meu pastor quem vai te falar. Eu vou levar e é meu pastor quem vai orar por você. Ele tem a resposta para você. Não se trata disso. Jesus mesmo, quando começa seu ministério, ele fala, poxa, eu estou vendo que as necessidades são muito grandes. A seara é enorme, mas poucos são os trabalhadores. E quando eu ouvi isso, quando eu li isso, o que eu entendi é que o que vai fazer com que a vida seja efetiva é a quantidade de trabalhadores. E eu vejo que Jesus nos ensinou isso, porque em 3 anos ele muda a história da humanidade utilizando um método muito simples, que é o mesmo método que nós estamos utilizando hoje. Um método chamado discipulado. Jesus muda a história do mundo através do discipulado. Qualquer outra estratégia usada nas igrejas, usada nas instituições, elas podem inclusive ser boas, mas elas jamais vão poder substituir discipulado. E eu quero falar aqui, compartilhar com vocês alguns motivos para a gente discipular, para a gente se organizar como a gente se organizou, para a gente fazer um treinamento como a gente fez, para a gente pregar intencionalmente aqui durante alguns meses, para a gente planejar, para a gente orar, para a gente fazer tudo o que a gente está fazendo. E sabe qual é o primeiro motivo por que a gente está fazendo tudo isso? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus não falou, se você se sentir bem, se você tiver vontade, se você quiser, vai lá e compartilha, vai lá e faz discípulos. Ele falou, ide por todo o mundo e faça discípulos. Então eu entendo que fazer discípulos é obedecer a Jesus. Fazer discípulo é andar de acordo com aquilo que Ele me mandou fazer. É andar em obediência, é andar debaixo da bênção dEle sobre a minha vida. E ao contrário, não fazer discípulos é andar em desobediência. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala que alguém está em desobediência porque não está cumprindo a palavra de Deus. Porque está fazendo aquilo que não deveria estar fazendo. E estando em desobediência está em pecado. Mas nós esquecemos que se nós não estamos discipulando, nós também estamos em desobediência. Porque Jesus veio e falou, é uma ordem, faz. A missão de Jesus sempre foi edificar a igreja. A missão de Jesus é fazer com que essa igreja se multiplique, é tocar o coração das pessoas, mas a nossa, segundo as palavras dele, é simplesmente lançar semente. É simplesmente ir pregar.
É simplesmente ir falar daquilo que Ele colocou dentro de nós, dessa mensagem que Ele me confiou e que me transforma, e que muda a minha vida e que me dá esperança. Mas que muitas vezes eu recebo e falo, poxa, me fez bem, estou feliz, estou bem. E eu paro e sento. E eu paro e falo, se eu estou bem é o que importa. Mas o Senhor te confiou isso para que você pudesse primeiro ser transformado e depois compartilhasse para que outros também fossem transformados. A missão de Jesus sempre foi edificar a igreja. E a nossa é fazer discípulos. Não é o contrário. E eu digo isso que não é o contrário, porque eu vivi outro dia uma experiência muito forte, alguns meses atrás. Eu sempre compartilhei com a nossa equipe, e aqui na igreja também, que o Senhor me deu uma palavra de que eu tinha que começar uma igreja multicultural. Todo mundo vê a vida hoje como uma igreja brasileira, porque, claro, o nosso ministério brasileiro hoje é o maior. Mas o Senhor me falou que nós também começaríamos uma igreja hispana, e que nós também começaríamos uma igreja em inglês. A hispana eu dou conta, em inglês eu não sei como vai ser. Mas, como eu estava muito consumido pela igreja brasileira, né, correndo e visitando e cuidando e discipulando, essa mesma pessoa que Deus usou para me falar que a igreja hispana começaria, eu encontrei com ele uns meses depois e ele me olha e fala assim, você começou a igreja em espanhol? Eu falei, não, tô atolado de trabalho com a igreja brasileira. Não tem como eu começar a igreja espanhola agora. E eu, falando em plan, né, dando um sorrisinho e tal, ele me olhou bem sério e falou assim, não é uma opção. O Senhor te mandou começar essa igreja. E aí quando eu penso nisso, muitas vezes a gente está falando isso, não, eu estou trabalhando, eu estou consolidando, eu estou ocupado edificando a igreja, quando não é minha responsabilidade edificar a igreja. A minha responsabilidade é ir fazer discípulos, é ir lançar a semente, é ir falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Vai e ensina o que vocês aprenderam de mim, porque eu quero te dizer e te digo com certeza, se nós formos e fizermos discípulos, o Senhor vai edificar a igreja. Uma igreja firmada, edificada na palavra e no chamado que Ele tem para cada uma das nossas vidas. Por isso eu te falo, por isso eu te convido, por isso eu te convoco. Levanta e começa a fazer discípulos hoje. Levanta e começa a compartilhar essa semente que o Senhor te confiou hoje. Porque para isso Ele te criou. Para isso Ele te chamou e para isso Ele tem te capacitado. Depois de falar que é uma ordem, que não é uma opção, eu entendo também que essa é a natureza de um discípulo. Fazer discípulos é a natureza de todo discípulo. O que identifica um discípulo é a capacidade de fazer novos discípulos, porque ele não consegue reter aquilo só para ele. Eu quero te dizer que você carrega uma mensagem, você carrega uma semente que foi confiada para você, e isso vai gerar muitos frutos. Vai gerar frutos e muitos frutos, e frutos que permanecem. E o fruto que permanece, eu não consigo pensar em outra coisa, porque tudo pode ser roubado, tudo pode ser deteriorado, tudo pode ser retirado. Mas quando eu penso em fruto que permanece, eu penso em salvação, eu penso em transformação, eu penso em gerações sendo alcançadas e vidas sendo mudadas. Só que sabe o que acontece? O fruto só vai ser gerado se a semente for lançada. E como a semente vai ser lançada se você não levantar e não abrir a tua boca? Se você não levantar e não compartilhar os teus testemunhos, as tuas experiências, o que você viveu, o que você experimentou. Lembra disso, o fruto somente vai ser gerado no momento em que você levantar e lançar as sementes. A palavra do Senhor ainda me fala que o Senhor dá semente a quem semeia. Ou seja, não adianta, para que Ele vai te entregar algo se você vai guardar, se você vai reter? Quantas pessoas, quanta gente a gente vê dizendo, não, mas não vai, as coisas não acontecem, não consigo avançar, minha vida está sempre parada no mesmo lugar. E eu quero te dizer que o Senhor vai transformar essa situação no momento em que você levantar e viver o propósito dEle para a tua vida.
E aí você pode me perguntar, mas como é que eu vou lançar essas sementes? É aí que começa a parte interessante, porque tudo começa pelo serviço. Serviço é a raiz. Sabe, você pegar a semente, lançar e ela começar a primeiro descer, se aprofundar, se firmar. Isso é serviço. Muitas vezes ninguém está vendo, muitas vezes ninguém está percebendo, outras vezes sim, isso se nota. E eu quero que vocês experimentem, que vocês vivam isso, porque a maior parte das pessoas hoje se relaciona com os demais preocupados normalmente somente com aquilo que eles vão receber. Sabe essa mentalidade do eu? O que eu vou ganhar? Estando aí junto, caminhando lado a lado, como é que eu vou me beneficiar? Como eu quero ser tratado, como eu quero ser amado, como eu quero ser atendido. E é tão complicado quando você está com gente assim, porque você é sugado, você muitas vezes é esgotado. Essa mentalidade do eu não pode acontecer naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente está buscando, naquilo que a gente está experimentando. A mentalidade do eu, ela não tem como acontecer em um discipulado. Quando as pessoas se relacionarem com você, elas não devem se relacionar com o teu eu. Sabe por quê? Porque se elas se relacionarem com o teu eu, elas vão ser expostas, quem sabe, ao amor e ao interesse que você tem por você mesmo. Quem sabe aos desejos e a esse prendimento que você tem ao pecado que quem sabe te rodeia aí tão de perto. Quem sabe elas vão ser expostas ao teu amor pelas coisas, ao invés de viver o amor de Deus. E o Senhor nos chama para que a gente possa compartilhar o amor que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso eu te convido, eu te falo, vamos levantar e vamos viver a missão da igreja, a missão e o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E a nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é semear, é lançar essa semente para que ela possa ser transformadora também na vida de outras pessoas. Nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Como discipular? E eu relacionei aqui pelo menos 4 pontos de como a gente pode discipular. E o primeiro deles é através de conexão. É estar perto das pessoas, conhecer pessoas, se aproximar das pessoas, se interessar pelas pessoas, trazer para perto. Jesus chamava as pessoas de companheiros, ou seja, aqueles com quem eu como pão, aqueles que estão sentados comigo na minha mesa. E aí você fala, não, mas então Jesus chamava só quem era especial, só quem era digno. Eu vejo Jesus sentando e chamando a Maria Madalena. Senhor, mas você sabe o que ela faz? E? Eu vejo o Senhor vendo a Zaqueu em cima de uma árvore, simplesmente curioso por saber quem ele é, uma pessoa que tinha feito tanta gente chorar, que tinha estafado a tanta gente, que tinha roubado a tanta gente. Jesus olha para ele e fala, desce, porque hoje eu preciso entrar, não é passar, não é conversar rápido, eu preciso entrar na tua casa, eu preciso passar a noite na tua casa, eu preciso de um tempo com você. Quem sabe algumas pessoas deveriam ter falado, Senhor, mas o senhor sabe quem é Zaqueu? E? Eu vejo o Senhor lidando com pessoas que quem sabe hoje, eu e você não aceitaríamos ver Ele do lado. Mas Ele trazia para perto. Ele se conectava. Porque através dessa conexão, ele sabia que ia ser vivida uma transformação. O que as pessoas têm vivido nesse convívio com você? Será que elas têm experimentado esse amor? Porque Jesus sabia o que ele carregava dentro dele. A gente está falando de discipulado aqui, a gente está falando em transbordar. Vão e transbordem na cidade, vão e levem aquilo que o Senhor tem colocado sobre você. Mas você está cheio de quê? Porque você vai transbordar o que você tem dentro de você. Você pode transbordar a vida, você pode transbordar a esperança, você pode transbordar transformação e salvação, ou você pode transbordar coisas também que não são muito boas. Mas eu quero te dizer que o discipulado começa com uma conexão. E uma boa maneira de se conectar é servindo.
carregando mudança? É vendo se as pessoas precisam de algo? É vendo se elas estão em alguma necessidade, se elas precisam viver o amor. Viver esse amor que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Eu vejo também que discipulado é relacionamento. Relacionamento de perto, não é interesse, não é só quando precisa. Não é procurar somente quando tem alguma necessidade a ser atendida. João 15:15 diz o seguinte: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Eu chamo vocês de amigos. Jesus quem está falando. Eu quero um relacionamento verdadeiro. A gente não está treinando ninguém aqui para ocupar uma posição. Precisa ser um relacionamento verdadeiro, baseado em amor. Amar as pessoas. Andar junto, sabe o que significa? Investir tempo. Não tem como você falar que algo é importante para você e você não investir tempo nisso. Se importar com as pessoas, no que elas gostam, no que elas sentem, no que elas querem. Não é tudo do meu jeito, não é tudo que eu quero, não é só onde eu quero comer, não é só onde eu quero passear, não é somente o que eu quero fazer, não é somente o que eu quero assistir. E como é difícil isso quando eu tenho que assistir filme romântico lá em casa. Quando eu estou querendo ver aventura, quando eu estou querendo ver policial e ela quer ver filme romântico. E ainda termina o filme dançando, procurando o filme do Richard Gere. Mas é deixar o teu eu de lado e ver. E é tão bonitinho, porque às vezes ela também fala, não, então vamos ver um teu. Aí eu coloco o meu de verdade, hein? 10 minutos ela está dormindo. Se importar, o que você gosta, o que você quer. Estava me lembrando hoje à tarde do tempo que eu fui missionário na Espanha. E lá o pessoal gostava muito de tourada. E eu não via sentido naquilo. Eu falava, poxa, mas o que vocês veem de tão bonito no jeito que o cara faz com, né? E depois o animal ainda sofre daquele jeito. Depois Deus, né, me deu a oportunidade de ficar amigo de um bandeirilheiro, que é aquele cara que vem primeiro e aí um dia me convidaram, falou, vai lá comigo, vamos assistir e ver se você entende, se você sente alguma coisa. Passei mal aquele dia, com medo do amigo meu ser pego pelo touro. E foram uma amizade de quase 6 anos e vim embora de lá sem entender a paixão deles por touro. Mas fui atrás, me interessei e muitas pessoas se aproximaram de mim porque eu mostrei aquele interesse. Algo tão simples. Aprende a ouvir. Parece tão simples, mas é tão difícil. Aprende a ouvir. Fala palavras de honra. Fala palavras boas para as pessoas que estão ao teu lado. Não deprecia ninguém. Fala palavras bonitas. Ou muitas vezes simplesmente ouvir. Ouvir o que a pessoa tem para te falar. De repente ela quer ali se desafogar, quer descarregar aquilo que ela está sentindo. E isso muitas vezes, simplesmente ouvir, é o caminho de cura para muitas situações que as pessoas estão vivendo. Depois a gente fala de restauração. Discipulado é restauração. Ensinar, assim como Jesus, falando a verdade. Hoje em dia a gente fica naquela, não, mas se eu falar e ele não gostar, se eu falar e ele não aceitar, e se eu falar e for sincero, olha que loucura, a gente às vezes, hoje não é sincero para não machucar. Mas quando eu vejo esses passos que a gente está falando aqui, a gente não tem como pular esses passos. Primeiro você se conecta, depois você desenvolve um relacionamento, para então chegar nessa restauração que vem através da verdade. Lembra no batismos, 2 semanas atrás, quando eu falei que discipular é ensinar a morrer? É isso que nós vamos ensinar as pessoas. Muitas vezes elas estão desejando algo, elas estão sonhando com algo, elas estão buscando algo que não é aquilo que Deus tem para elas. E nisso a gente vê que as pessoas vão aprender a vencer o pior inimigo delas, que é elas mesmas. Aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam e que quem sabe elas estão a todo custo buscando viver aquilo.
E muitas vezes o inimigo vem e tem abertura na vida dessas pessoas, naquilo que eles são mais, ou que nós somos mais gananciosos. Por que você deseja o que você deseja? Por que você quer o que você quer? Porque discipular não é dar as respostas certas, mas sim ajudar as pessoas a acharem a fonte de todas as respostas certas. Somente Deus pode te responder determinadas situações, determinadas perguntas que você tem vivido. Precisa começar a sair o eu para entrar o nós. Precisa começar a entrar esse viver em família, viver em comunidade, viver em pequenos grupos, viver em igreja. Sai o eu, entra o nós. Agora também não adianta você querer pular passos. Não adianta você querer chegar falando a verdade para alguém com quem você não tem conexão, com alguém que você não serviu, que você não se dedicou, que você não se interessou. Viver verdade sem viver amor costuma não ir bem. Mas que a gente possa ir ganhando, que a gente possa ir servindo, que a gente possa ir amando, porque Jesus fazia isso, ele andava em amor e verdade. Amor e verdade. E isso queria dizer que quando Jesus amava tanto, que quando ele falava a verdade, e Jesus falava coisas muito fortes, ele era muito direto, ele não dava volta. Mas sabe o que isso gerava? Arrependimento, transformação. Ele tinha aquele canal aberto, ele tinha aquela porta aberta para que o propósito do Pai pudesse acontecer na vida das pessoas. E por último passo para você discipular: reposicionar. Sabe o que quer dizer isso? Colocar essa pessoa na história de Deus, na missão de Deus. E isso só pode ser feito através do exemplo. Não é vai lá e faz porque eu estou falando. É vamos junto, vamos fazer, vamos viver, vamos ganhar, vamos amar, vamos servir. Somente podemos fazer uma pessoa se apaixonar por Jesus, caminhando lado a lado com ela, transbordando na vida dela. E é para isso que nós estamos aqui. É nisso que nós queremos focar. É isso que nós queremos viver. Não se trata do quanto eu vou ser conhecido, do que eu vou fazer, do quanto... Não, é salvação, é transformação. É gente vivendo de verdade esse relacionamento, de perto, tão transformador, íntimo, para que nós possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, para terminar, nós também sabemos que discipular é o caminho para que nós nos tornemos inúteis. Eu falo, tá de brincadeira que eu vim nessa igreja hoje à tarde para o pastor falar que é para eu me tornar um inútil. Eu estou falando disso. Jesus, durante 3 anos, ele fez tudo o que fez, como fez, porque ele sabia que ele não estaria para sempre. Eu fico tão triste quando eu vejo trabalhos incríveis, que destacaram, mas que, de repente, tinha uma figura de uma pessoa que era muito, mas muito fora da curva. E no momento em que ela não estava mais, não tinha quem substituísse, não tinha ninguém à altura, não tinha ninguém preparado. Treinar pessoas, nós precisamos fazer como se nós não fôssemos estar, pensando como se nós não fôssemos estar nesse futuro. Jesus fez tudo o que fez, porque ele sabia que ele tinha somente 3 anos. E que ele já não estaria, e que aqueles homens que estavam sendo discipulados iam dar continuidade àquele trabalho que tinha sido começado. Nós temos que investir tanto nas pessoas, a ponto, sabe de quê? Elas não precisarem mais de nós. Para que elas se levantem e elas vivam esse mesmo caminhar, esse mesmo propósito e esse mesmo chamado. Em nome de Jesus. É isso que a gente quer, é isso que a gente está buscando e é isso que nós vamos viver. Em nome de Jesus.